Olá, olá, meus queridos, né? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos vocês. Estamos reunidos mais uma vez, né, para o estudo, né, do Evangelho de Jesus, o estudo dessas páginas, né, que nós estamos na nossa sequência de Humberto de Campos, né, nesse trabalho junto com o Servir, conversando com, né? Então, hoje, nós vamos, deixa eu fazer aqui o compartilhamento do nosso tema, do nosso texto de hoje. Vamos lá, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre seguir Jesus, né? É realmente o que queremos, o que desejamos? Será que nós estamos imbuídos realmente, né, da necessidade, né? Sabemos o porquê seguir Jesus? Isso está no capítulo 37 do livro Luz Acima, do irmão X, Humberto de Campos, né? E nesse livro esse texto chama O Candidato Impedido. E nós estamos fazendo a seguinte pergunta para que a gente converse e faça as nossas reflexões, que façamos nossas reflexões. Seguir Jesus é o que realmente nós queremos? Por que estamos seguindo Jesus? Então, vamos à história que Humberto de Campos traz para a gente. Então, ele diz que quando Jesus, né, quando o mestre iniciou os serviços do reino celeste, em torno das águas do Genizaré, assinalando-se por indiscutíveis triunfos no socorro aos aflitos e comentando-se as disposições de receber companheiros e aprendizes, muita gente apareceu ávida de novidade, pretendendo, né, discipulado. Então, quando Jesus inicia seus trabalhos, né, ao lago lá do lado de Genezaré, ele né, em muitos... A mensagem que ele trazia consolo para todo mundo, ele curava os aflitos, né? Curava os doentes, paralíticos, cegos. Então, esse consolo, essas curas todas eram triunfos que, na verdade, davam disposições, né, para muita gente, era muita novidade boa, né? E todo mundo queria o discipulado com Jesus. Seguindo Humberto de Campos, fala que não seria agradável seguir aquele homem que restaurava a saúde dos paralíticos e abria, né, como eu falei, novos horizontes à fé. A palavra dele, repassada de amor, falava de um reino por vindouro, onde os aflitos seriam consolados. Suas mãos, como tocadas de luz sublime, distribuíam paz e bem-aventurança, bom ânimo e alegria. Acompanhá-lo seria tentador. Então, como estávamos conversando, né, seria muito agradável seguir um homem que restaurava a saúde aos doentes, né? E que trazia o amor, que trazia esse reino, que falava desse reino do porvir, onde os aflitos seriam consolados, né? O seu carinho, as suas mãos distribuíam paz, bem-aventurança, bom ânimo, alegria. Então, todos queriam participar dessas benesses, todos queriam acompanhá-lo. Em razão disso, muito grande era o número de mulheres e homens que buscavam diariamente. Acreditava-se em nova ordem política na província. Sobrariam, talvez, posições importantes e remunerações expressivas. Então, as mães, né, os homens, todos queriam que seus filhos, que todos participassem desse processo junto com Jesus, né? E eles acreditavam, na verdade, que Jesus também estava trazendo uma nova ordem política para a província, né? E já estavam também de olho, né, nas benesses dos cargos, das remunerações, tudo isso. Mães esperançadas procuravam confiar os filhos ao Messias Nazareno. Jovens e velhos entusiastas vinham de longe de modo a se colocarem na dependência dele. Para quantos que se lhe apresentavam voluntariamente, pronunciavam uma frase amiga, mostrava-se um sorriso benévolo, fixavam um gesto confortador. Então, em função disso tudo, todos queriam segui-lo, as mães confiavam os filhos a ele, né, entusiasmadamente. Então, era, na verdade, assim, um reino, uma nova esperança para aquele povo, para aquela província, né? Abria os corações deles para uma nova oportunidade de um povo que era subjugado pelos romanos.
Então, esse era o cenário. E foi nesse cenário, numa manhã, né, numa radiosa manhã, que Humberto Campos conta, que quando o Jesus descansava, quando o Senhor descansava na residência de Levi, por alguns minutos, apeou de uma liteira, ou seja, desceu de uma liteira, né, de uma carruagem adornada, bonita, né, certo cavalheiro, a caracterizar-se pelo extremo apuro. Então, desce dessa carruagem, né, adornada, bonita, né, um cavalheiro. E parecia assim muito, 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 muito nervoso, assim, muito, né? Então, o recém-chegado tratou, né, rapidamente, célere, do objetivo que o trazia. Interpelou logo Jesus, o Cristo, diretamente. Ele queria o discipulado. Então, esse cara chega, esse cavaleiro chega já assim, rapidamente, como se estivesse em apuro, e ele, por tudo que ele tinha ouvido, ele queria o discipulado, como ele vai comentar na frente. Ouvira os comentários ao novo reino e desejava candidatar-se, ele, né? Sobretudo, esclareceu fluentes. Se ia acompanhando o mestre ao longo de todas as suas pregações e ensinamentos. Então, ele ainda nem tinha ouvido Jesus, na verdade, né? Ele tinha ouvido falar, ele tinha ouvido comentários, né? Então, com todas essas benesses, né? Com toda a cura, né, dos doentes, com todo o movimento de paz, de amor, né, que Jesus trazia, e esse irmão querido, né, ele estava de olho nisso, né, porque ele nem sabia quem era Jesus, não tinha seguido Jesus, não tinha acompanhado nenhuma, nenhum discurso de Jesus, e ele já está se candidatando a discípulo. E aí, o que acontece? Jesus, né, o profeta, contemplou-lhe a indumentária, olhou para a roupa dele, brilhante, né, e perguntou: em verdade, aceitas os testemunhos do apostolado? Então Jesus pergunta para o nosso irmão: aceitas os testemunhos do apostolado? Né? Que é a pergunta que nós devemos fazer para nós próprios. Nós aceitamos os testemunhos do apostolado? Perfeitamente, replicou o moço cortês. Ele fala rapidamente que sim, né? Ele estava, né, querendo entrar nesse jogo rápido, né? Ele queria fazer parte desse time, vamos dizer assim, rápido. Hoje, então, já que você quer, Jesus disse assim: hoje, disse o mestre, após uma longa pausa, temos em Cafarnaum 2 loucos agonizantes num telheiro, junto à casa de Pedro, reclamando cooperação fraternal. Poderás ajudar-nos a socorrê-los? O rapaz, então, franziu a testa e acentuou: eu não hesitaria. Entretanto, eu sou um armeiro, né, que faz armas de Fassur, principal da casa de Herodes, e guardo esse título com veneração. A um pajem de minha estirpe não ficaria adequado semelhante serviço. Os nobres da raça poderiam identificar-me. A crítica não me perdoaria. E talvez não pudesse satisfazer a incumbência. Então, na primeiro testemunho, né, que ele disse que aceitaria perfeitamente, ele desiste, né? Ele não aceita o auxílio, né, a 2 loucos agonizantes que estão num telhado, né, junto à casa de Pedro. Por quê? Porque ele tem uma posição importante na casa de Herodes, né, e ele acha que não ia ficar bem ele ficar trepado num telhado para cuidar de louco. E ele, então, não aceita a tarefa, não aceita a tarefa que Jesus nos dá. Mas Jesus não se irrita, né? Jesus não se irrita. Jesus, então, faz o quê? Contempla o interlocutor, né, surpreendido, e bondosamente propõe: olha, 2 órfãos estão na casa de Joana, aguardando mão carinhosa que as ampare. Quem sabe, dispondo de tantas relações prestigiosas, não conseguirias encaminhá-las a destino edificante. São meninas necessitadas de proteção sadia. Então, Jesus propõe um outro testemunho, o segundo testemunho, de 2 órfãos que precisam de pais, de tutores, né, para que elas não se sintam perdidas, desamparadas na vida.
E o que o irmão nosso fala é que ele não pode. Então exclamou o noviço, escandalizado: não posso, sou explicador dos textos de Ezequiel e dos treinos de Jeremias, fora de Jerusalém. Documentação de sacerdotes ilustres aprova a minha cultura sagrada. A um intérprete do testamento de minha condição não quadraria a oferta de crianças desprezadas como vemos. Então, mais uma vez, o nosso irmão, né? Depois de nova tarefa, do novo auxílio solicitado por Jesus, de novo testemunho, ele buscando as posições sociais que ele tem, né? Aquilo que ele acha que representa dentro da sociedade na qual ele vive, né? Ele não quer perder, vamos dizer assim, o que suja a imagem dele de alguma forma, né? Então ele não aceita a segunda atividade, o segundo testemunho. Mas sem alterar-se, Jesus de novo dá o terceiro testemunho para ele, que tinha um paralítico moribundo que foi recolhido à casa de Filipe. Ele veio transportado de grande distância e pleiteando a cura que é impossível para ele. Está cansado, aflito, né? E Filipe permanece ausente em missão de socorro. Se lhe desse 2 dias de assistência piedosa, praticaria nobre ação. Impraticável, tornou o rapaz. Sou fiscal das disposições do Levítico, e nessa função, provavelmente, eu seria compelido a isolar o enfermo do Vale dos Imundos. A medida é imperiosa, né? Se ele houver ingerido carnes impuras. Então, mais uma vez, no terceiro testemunho, né, tem um doente terminal, né, para ser recolhido, né, à casa de Filipe. Filipe está ausente numa outra missão de socorro. Jesus pede a ele que dê 2 dias do seu tempo, né, para que ele ajude a cuidar desse irmão doente, né, desse doente terminal. E mais uma vez, né, em função das posições sociais, das posições da profissão que ele exerce, né, e da imagem que ele tem, ele fica com medo que essa imagem, no ambiente em que ele vive, né, com os cargos, os salários que ele ganha, ele fica, na verdade, preocupado com isso, com a sua imagem, e não aceita. Ou seja, ele fala claramente quais são os valores dele. O Senhor, então, esboça um sorriso e agradece, insistindo, porém, o interlocutor Jesus indagou: o que pretendes, enfim? Qual garantir a futura representação do reino que se aproxima? E Jesus, vendo que ele não quer nada, pergunta: o que você quer, então? Né? Vamos dizer assim, que a gente fala na gíria: qual é a tua? Pô? Você quer seguir? Quer dar o testemunho ou não quer? O que você quer? Né? Então, ele fala que quer a representação. Ele não quer seguir Jesus. Ele quer a representação. Ele quer a benesse. Ele quer a representação no reino. Né? Seguia uma outra coisa, né, na cabeça dele. Jesus, então, Nazareno, fitou nele o olhar translúcido e redarguiu: erraste, então, o caminho, meu irmão. Ou seja, o teu caminho é esse. Naturalmente, Jesus fala, o teu carro deve seguir para Jerusalém, onde se concentram todos aqueles que distribuem cargos bem pagos. Então, Jesus fala assim, olha, é natural, pelos teus valores, pelo aquilo que você tem dentro de ti, os teus desejos, as tuas ambições, que o teu carro, que você siga para Jerusalém, que a tua carruagem, né, siga para Jerusalém, onde estão todas as atenções, tudo aquilo que ele deseja, né, que são valores para ele, está em Jerusalém, né, onde se distribuem cargos, onde bem pagos, onde a imagem exterior é muito importante, então é lá em Jerusalém. Mas reitero, ele volta de novo à solicitação, disse o armeiro de Fassur, eu quero colocar-me dentro dessa nova, ou seja, eu quero manter a minha representação nesse novo porvir que virá aí, né? Nesse novo porvir que você tá dizendo que vem. E aí, apesar, né, do imperativo que transparecia daquela voz, o mestre finaliza muito calmo. Prossegue em teu caminho, meu irmão, e não temes. Realmente reclamamos companheiros para o ministério. Ou seja, realmente precisamos, como hoje, de braços, de mãos, né, que ajudem a Deus, ajudem a Jesus, né, a fazer a nucleação dessa obra, né, dessa obra maravilhosa, com os nossos exemplos, com o nosso trabalho, com o nosso auxílio. Mas Jesus fala assim, já possuís
meu irmão, todos os títulos de inibição. E o evangelho precisa, na verdade, de corações desembaraçados, que estejam prontos ao necessário auxílio em nome do Pai. Então, Jesus diz para ele, para que ele siga o caminho dele, né? E não teme, porque, na verdade, todos os títulos que ele tem, a imagem que ele não quer perder, né? Os valores exteriores, que é o valor dele, são os valores dele atualmente, isso, na verdade, já são títulos que inibem a participação dele, porque o evangelho precisa de gente, de trabalhadores, de discípulos, de servos, para nuclearem essa mensagem de Jesus. E essa nucleação vai ser feita com o trabalho, com o auxílio, né? Dentro das circunstâncias da vida, auxiliar aqueles que necessitam, precisam, para que a gente possa levar até os irmãos a mensagem do Evangelho, a mensagem de amor que Jesus trouxe e também, né, a nossa cura espiritual, né, porque nós vamos aprender com essas lições. E o explicador do texto, então, de Ezequiel, ele, o menino, né, ele dá uma gargalhada, né? Olhou para o Jesus, né, como se Jesus fosse um inexcedível sarcasmo, né? Como se ele estivesse olhando para um louco, e vai embora. Então, vai embora, volta lá para a sua turma, né? Então, essa é a mensagem de Humberto de Campos, que Humberto de Campos traz para nós. Esse armeiro de Façu, na verdade, ele é uma representação das nossas próprias imagens. Somos nós, né? Nós somos os armeiros de Façu. Então, olhando para nós, nós queremos seguir Jesus. Jesus, falamos, né, nós espíritas e outros tantos, né? Assim, Jesus é o meu guia. Mas será que nós sabemos o que significa seguir Jesus? Será que nós sabemos de fato e queremos de fato seguir esse mestre amado? O que nós estamos querendo para nós? Então, nós já sabemos hoje que o sentido da vida é o progresso, né? Nós precisamos fazer o nosso crescimento moral, né? O desenvolvimento dos nossos sentimentos. Né? Essa é a fase que nós estamos. E Jesus, que representa para nós? Jesus é a nossa referência. Por quê que ele é a nossa referência? Porque Jesus é o modelo, é o guia, é o modelo mais perfeito, foi o homem que viveu na Terra, né? Encarnado igual a gente, mais próximo de Deus. Então, Jesus representa a nossa referência moral, a nossa referência de conduta para aqueles que querem efetivamente aquele mundo do porvir, aqueles que querem viver a verdadeira paz, mas não a paz construída por outros, a paz que, na verdade, vive dentro de nós. Né? Porque Jesus, naquela época, e hoje, até hoje, ele traz a paz, porque a paz está dentro dele. Mas para que nós tenhamos a paz, para que nós encontremos a felicidade, nós precisamos construir a paz dentro de nós. Nós é que vamos, não é Jesus que vai nos dar a paz. A paz vai ser construída dentro de nós, pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento moral, pelo nosso trabalho, pela certeza, né? pelo nosso dever cumprido. E o dever cumprido é a gente exatamente fazer aquilo que a lei pede. E o que a lei pede? A lei pede que amemos ao nosso Pai de amor e que nós tratemos o próximo como gostaríamos que fôssemos tratados, amemos aos nossos irmãos. E o amar os nossos irmãos é o que de fato? Aí Kardec traz para nós, né, que não é fora da igreja, não há salvação, é fora da caridade que não há salvação. Né? Não é o templo que vai nos salvar. O que vai nos salvar é o amor, é a dedicação, é o carinho, é o auxílio. É o auxílio que, como Emmanuel nos diz, é o primeiro degrau do nosso processo de aperfeiçoamento. Porque só através do auxílio nós vamos adquirindo cada vez mais a paz de que precisamos e, ao mesmo tempo, nós vamos aprendendo com as lições, né, das vivências, né, com esses irmãos queridos que necessitam do nosso amparo, do nosso amor. Então, isso é seguir Jesus. E o que o nosso irmão faz, né, é exatamente o inverso, porque ele estava preso ainda
nos valores exteriores, né? Ele estava preso ainda nas questões da imagem dele, preso aos cargos, aos salários, que ele não queria perder. Então, ele achava que qualquer um daqueles auxílios que ele recebia de Jesus poderia sujar a imagem dele, né? Ou apagar um pouco o brilho da imagem dele. E aí ele rejeita o primeiro passo do testemunho nosso, que é auxiliar aqueles que precisam. Jesus, em Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 27, fala que se alguém quer vir realmente após ele, porque ele fala assim, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, na verdade, se a gente quer seguir Jesus, se nós queremos segui-lo, o processo é de abnegação, né? O Evangelho nos fala, segundo o Espiritismo, diz a abnegação e o devotamento são a base, né, do nosso processo de evolução. É a base daqueles que querem seguir Jesus. Então, ele nega a si mesmo, pratiquemos a abnegação, a negação de nós próprios em benefício daqueles. E tome a sua cruz. O que é tome a sua cruz? Ou seja, cumpra com seus deveres, meu irmão, né? Nossos irmãos queridos. Vamos cumprir todos nós com as nossas obrigações, com os nossos deveres, diante da lei de Deus. Diante daquilo que Deus, esse Pai maravilhoso, justo e bom, né, espera de nós como um dos elementos da natureza, somos um dos elementos da natureza. Né? Então, Jesus fala que quem quiser salvar sua vida vai perder. Então, o irmão querido, ele queria salvar a vida dele, achando que esses elementos exteriores iriam salvá-lo, mas ele vai voltar para o mundo espiritual, e aonde vai ficar a posição social dele? Aonde vão ficar os salários dele? Então, essa é a mensagem que que o Humberto de Campos, está trazendo para nós. Né? Do seguir esse mestre querido, que nós, para segui-lo, nós precisamos abandonar, na verdade, né, esses vínculos que nós temos ainda, com essas imperfeições, com esses vícios que trazemos em nós, com essa materialidade, né, que ainda instintivamente, né, pelos nossos vínculos primitivos, ainda existem em nós. Então, o Emmanuel, no prefácio do livro Segue-me, ele fala que em todos os recantos onde Jesus passou, né, deixou um sinal da sua passagem, houve sempre muita movimentação no que se refere ao ato de a gente estar lá descansando, né, quietinho, ou no nosso trabalho, da gente vir Jesus e nos levantarmos, ou seja, irmos através do trabalho, levantarmos e segui-lo. E isso foi o que aconteceu com os apóstolos. Os apóstolos saíram da posição em que eles estavam para seguir Jesus. Ou seja, esse levantar é uma posição de mudança de paradigma. O levantar é mudança. Eu estou sentado, por exemplo, eu estou deitado e eu me levanto. Então, eu mudei de posição. Essa mudança de posição é a nossa mudança de paradigma. Então, Jesus representa para nós a mudança de paradigma. E depois vem a disciplina no seguir Jesus. Então, isso aconteceu com os apóstolos, né? E todos aqueles que acordaram também das ilusões da terra, o que não aconteceu com o nosso irmão Fassu, também testemunharam, né? Testemunharam através do trabalho, do sacrifício, esse processo de transformação, se santificaram. Então, esse acervo de lições, né, aprendidas, muito claras que Jesus nos ensina, que esses praticaram, né, é o que nos afirma cristãos. Cristão, na verdade, não é o que vai à igreja, não é o que lê o texto. Cristão é aquele que trabalha para se reconstruir, para se renovar e ajuda o próximo no processo, né, deles também de renovação. Então, Emmanuel segue falando que a maioria de nós, né, em quase todos os nossos, nós queremos a lei do nosso trabalho, nós queremos a lei do menor esforço, que era o que os irmãos queriam. Todos queriam segui-lo pelas benesses, mas ninguém queria os sacrifícios, ninguém queria os testemunhos. Então, Emmanuel fala que muitos esperam a paz ofertada pelo Cristo no conforto das poltronas, né?
que a quem deseja comprar a tranquilidade, né, celeste, né, mediante preces, né, faz prece a beça e acha que com isso compra, né, os espíritos queridos, que compra Deus, né, quer fazer negociata com Deus, né? Então, há quem muitos querem comprar, né, a tranquilidade de Deus mediante esmolas, né? Dá esmola e acha que está fazendo assim, como eu dei a esmola, eu vou receber uma benesse divina, né? Então, você vê que nós somos ainda muito infantis, né? Quer dizer, alguns cristãos, nós, né, aguardam intervenções, coisas miraculosas, milagres, sobrenaturais, né, para melhorar a sua vida, sem qualquer esforço próprio. A gente quer, de novo, as benesses, como aqueles irmãos, sem nenhum trabalho, sem nenhum sacrifício. Isso não existe, né? Então, Emmanuel fala que, contudo, né, é importante que cada um de nós, se indague, né, se pergunte se efetivamente está seguindo Jesus, ou se apenas adota fórmulas de culto exterior carentes de significado. Então, essa é a reflexão. Será que nós realmente, efetivamente, estamos seguindo Cristo? Será que nós temos tantos impedimentos assim? Estamos tão presos ainda às coisas exteriores, ao culto exterior, que nos impede de seguir Jesus? Emmanuel segue falando, seguir o Mestre, né? O que significa? Significa levantar-se, mudar de posição e renovar-se. Renovação. É esse desejo de mudar de paradigma e o trabalho duro da renovação. Porque Jesus nos ensinou a luta, né? Que a vida é difícil, né? Ele nos mostrou isso. Não há como trilhar, Emmanuel fala, o caminho da verdadeira vida sem imitar o luminoso exemplo de Jesus. Não há como trilhar o caminho da vida verdadeira, da vida real, sem seguir Jesus. Então, ele segue dizendo, como é impossível, né, alçar, né, voos altos com os pés chumbados ao solo. Torna-se imperiosa a libertação dos vícios incompatíveis com a nossa condição de fiel discípulo do Cristo. Ou seja, não há como a gente mudar de posição, voar voos mais altos, né? Ou seja, não há como nós nos elevarmos, crescermos, progredirmos com os pés chumbados na terra, ou seja, com os pés chumbados na matéria, no materialismo. Então, ele fala que é imperioso, né, que nós libertemos, quebremos os elos, os vínculos, as algemas com os vícios, né, incompatíveis com essa condição de fiel de Jesus Cristo. Cada criatura, ele diz, mediante sincera e humilde autoanálise, poderá identificar o que prende a terra e o impede de levantar-se. Então, ele fala que cada um de nós, a gente pode fazer, como Santo Agostinho nos falava, através de um trabalho de autoanálise, de autoconhecimento, buscarmos identificar aquilo que ainda nos prende e fazermos o trabalho para nos levantarmos. Então, Emmanuel fala que, afinal, né, ele diz, sem noção clara da tarefa a ser empreendida, não há como realizá-la a contento, sem entender efetivamente qual é a nossa missão, qual é a tarefa, de fato, que precisa ser feita, não há como fazê-la, né, verdadeiramente. Então, para alguns, para muitos de nós, né, a frente da batalha situa-se na necessidade de domar a sexualidade em desvario. Então, a gente precisa saber, como a Emmanuel está falando, qual é a tarefa que nós vamos fazer. Então, é esse trabalho de autorreflexão, de autoanálise, que vai nos encaminhar para isso. Então, por exemplo, muitos de nós, nas nossas reflexões, podemos entender que nossa batalha, de repente, é domar a sexualidade. Outros, por exemplo, pode ser a gula. Outros pode ser, por exemplo, o ócio, né? Que gostam de ficar passando tempo à toa, né? Sem o trabalho de progredir, de crescer, né? Outros pode ser a maledicência, pode ser o calcanhar de Aquiles. Outros podem ser a ganância, a desonestidade, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e dentre tantos vícios. Então, nós temos que fazer a nossa reflexão, como Emmanuel fala, e entender assim, o que nos prende. Por exemplo, o nosso irmão estava preso ainda às posições, aos cargos, ao dinheiro, né? Isso é o que era valor para ele.
O que é valor para nós? Né? Se é seguir Jesus, nós precisamos nos libertar, né, desses vícios. Então, a ganância, o desvario da sexualidade, né, a gula, o ócio, tudo isso, né, a desonestidade, tudo isso é problema que nós temos que trabalhar e fazer, nesse processo de autoanálise, um trabalho para nos levantar, mudarmos de posição. Então, Emmanuel fala que, identificando, quando a gente identifica esses obstáculos, que são obstáculos à nossa evolução, não resta nenhuma alternativa para nós, senão o trabalho, a labuta diária e persistente para erradicá-lo. Então, o primeiro trabalho é o trabalho de identificação, de aceitação, e aí o trabalho para erradicar esses vícios da nossa vida. Então, ele diz que cada um de nós é herdeiro de si próprio, né? Nós somos herdeiros das atuais, das nossas dificuldades. Mas que dificuldade? De onde vieram elas? Do passado que nós construímos. Né? Ele fala ainda que quem já se dispôs, né, a seguir Jesus, né, quem já se dispôs a seguir o Cristo, a longa data, por certo, hoje já se encontra, né, no estado pleno de paz e harmonia. Mas a maior parte de nós, ele fala, da humanidade, é lenta em assumir as responsabilidades e as rédeas do próprio processo evolutivo. Então, ele fala que a maioria de nós é muito devagar, é muito lento em assumir as nossas responsabilidades e as rédeas do nosso destino, né? E por isso permanecemos ainda desequilibrados entre reclamações e infantilidades que cometemos. Entretanto, Emmanuel fala, ninguém vai fazer o trabalho para nós. Ninguém fará o trabalho para nós. Nós faremos o trabalho. Se queremos a paz do Cristo, então o que nós queremos? Seguir Jesus, né? Queremos a paz interna. Se queremos a paz de Jesus, nós devemos imitar os seus exemplos, né? E romper de forma vigorosa, né, e determinada com esses hábitos do homem velho, que ainda vive em nós. Então, o amoroso chamado do mestre, Emmanuel, fala que ecoa ainda nas nossas consciências há milênios, nos convidando à verdadeira vida. Compete-nos, então, a decisão de levantar e segui-lo, mediante profunda e definitiva transformação do nosso ser. Então, Emmanuel fecha nos mostrando que nós ainda temos muitos vícios, como o nosso irmão Fassu também tinha, né? Como o nosso irmão Fassu também tinha. Temos muitos vícios, ainda por causa das nossas condutas passadas. Mas se nós queremos efetivamente sermos cristãos, seguir Jesus, nós precisamos fazer o trabalho de levantar e seguir Jesus, que é, de fato, fazer o quê? A gente mudar o paradigma, sair desse paradigma do passado, desses vícios, mudar o paradigma e fazer todo o trabalho, esse trabalho de renovação. E esse trabalho de renovação passa necessariamente, como Humberto fala nesse texto, no seguir Jesus no trabalho aos nossos irmãos de caminhada. Não só na instrução, não só nos livros, mas principalmente no auxílio, né? No serviço, porque é o serviço, são essas circunstâncias que vão trazer a experiência, as vivências, para que nós possamos guardar, né, dentro de nós as lições que estamos estudando. São nesses trabalhos que nós vamos também ver, né, em muitos deles, o reflexo das nossas atitudes, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos vícios, né? E nesse conjunto de circunstâncias de trabalho, nós vamos realmente entender, né, a necessidade de mudar e mudar, né? Porque o serviço vai nos ajudar nesse processo de transformação. Então, todo o trabalho em que nós nos dedicamos ao nosso próximo, de fato, né, ele nos ajuda no processo de transformação. Porque ele também nos ajuda, em muitos casos, a nós nos entendermos. Entendermos quais são as nossas dificuldades que às vezes nós temos dificuldade de ver, mas vemos no outro, né? Às vezes é mais fácil ver no outro. E vendo no outro, com esse coração aberto, né, a gente pode, então, entender que nós também temos as mesmas dificuldades e trabalhar com Jesus para erradicá-la de cada um de nós. Porque só assim
nós vamos encontrar o verdadeiro reino dos céus que Jesus nos ensinou, que é a paz e a felicidade que nós tanto buscamos. Então, fica aí a reflexão. Se queremos, se pretendemos realmente seguir Jesus, é isso que queremos? Se queremos, vamos entender bem a lição que o Mestre nos traz. Vamos entender bem o que significa levantar e segui-lo. Levantar e nos renovarmos, né? Trabalhar em auxílio daqueles que nós queremos, precisamos, né? São irmãos de caminhada, para que eles possam também se levantar, se erguer e seguir Jesus, mas que nós também possamos nos aprimorar, né? Com esse trabalho de auxílio mútuo, né? Com esse serviço no bem. Paz de Jesus, né? Nos corações de todos vocês, meus irmãos. Muito obrigado e até a próxima. Grande abraço. Fiquem com Deus.